Paz seja convosco. Boa noite a todos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde no seu infinito amor. Permaneça com cada um de nós. Senhor, nós temos gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor é. O Senhor também nos concede através das Tuas misericórdias, Senhor, que são renovadas todos os dias. O Senhor revigora as nossas forças, nos dá ânimo, vigor, esperança, aviva nossa fé através da Sua palavra, através da Sua igreja, dos Seus ministros, dos Seus anjos, dos Seus discípulos, Seus servos, Seus filhos, Suas filhas, através da Sua palavra, através das Suas profecias, Pai, pelo Espírito Santo, que usa Suas filhas, Seus servos. E gratidão a Ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor nos concede. A palavra hoje que o Senhor me deu para ministrar foi ler a carta, um trecho da carta, alguns trechos, capítulos e versículos da carta do apóstolo Paulo, a Epístola aos Gálatas. É uma das mais fortes cartas do apóstolo Paulo, mostrando sua preocupação com a tendência doutrinária naquela região e seu desejo de resgatar os cristãos sujeitos ao engano de falsos mestres. Porque havia naquela época os judaizantes, né? Os judeus, que eles, mesmo depois do sacrifício do Senhor, eles queriam enganar muitos com relação à doutrina pela lei. Então eu vou ler aqui alguns capítulos e versículos. Ainda no capítulo 3, nós vivemos sob a ideia de que nós temos que sermos recompensados, né? Quando somos bons, merecemos. E quando somos ruins, merecemos coisas boas, né? E quando somos ruins, merecemos algo ruim. Então o apóstolo Paulo disse aqui na carta aos Gálatas, para irem além desse ABC. Ele usou esse termo aqui, desse ABC. No caso, assim, esse aqui é um resumo, não é? Um resumo, não é um versículo. Desse ABC do universo. É uma conclusão, né? Contextualizando sobre esse assunto. Porque com Cristo Jesus não funciona assim, não é? Não herdamos a sua salvação de nossas almas. O Senhor, Ele nos concedeu a graça. E a graça não é por merecimento. É um favor imerecido do Senhor. É um presente do Senhor à humanidade. E aqui no capítulo 3, nesse capítulo, o apóstolo Paulo ensina sobre a insensatez, apresentando o recebimento do Espírito Santo pelo sacrifício de Jesus como argumento para a justificação pela fé. Porque houve uma descrição de justificação dada a Abraão, consequência da sua fé nas promessas. Essa fé em Cristo nos torna participantes da bênção, claro, de Deus, a bênção prometida a Abraão
e da mesma justificação. Ele apresenta o propósito original da lei e a sua autoridade antes de Jesus, mas nos mostra que o acesso a essa fé nos torna filhos de Deus em Jesus Cristo. Aí aqui no versículo ainda 3 houve um momento de tensão, né? Porque antes houve um encontro dos discípulos, uns que não tinham recebido as instruções, as orientações do apóstolo Paulo, um momento de tensão entre o apóstolo Paulo e Pedro. É relatado aqui o motivo de circuncisão. A partir daí, Paulo ensinava que ninguém pode ser justificado pela lei e que a morte de Jesus Cristo é o único meio de justificação, glória a Deus. E essa fé é o único meio aceito por Deus. Paulo deu os motivos da sua ida a Jerusalém, levando Barnabé e Tito com ele. Após isso, contanto como foi esperado o encontro com os apóstolos de Jesus, que ainda não conhecia as suas recomendações. O livro de Gálatas foi uma das primeiras epístolas do apóstolo Paulo, escrito abordando nesta carta, era o problema dos judaizantes, questão doutrinária que mais atrapalhou a igreja do Senhor. Nas primeiras décadas do trabalho do apóstolo, os judaizantes, também chamados os da circuncisão. Aqui está em Gálatas 2,12. Acreditavam em Jesus Cristo, mas distorciam a mensagem do Evangelho, ensinando a necessidade de guardar alguns aspectos da lei do Antigo Testamento, mesmo após o sacrifício de Jesus na cruz, para receber a salvação. Esse ensinamento contrariava a ênfase do Evangelho da salvação pela graça, exigindo obras de mérito como parte da base da salvação. Gálatas 2, do versículo 21, também Gálatas 5:4. O apóstolo Paulo, foi muito forte nas suas respostas aos judaizantes e nos avisos às pessoas por eles influenciadas. Fez longo comentário. Está em Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6 ao 7. As orações, as instruções e o longo comentário que ele fez. Então, capítulo 13 e 4 apresentam argumentos fortes para mostrar o contraste entre a lei e a fé. Paulo defende a doutrina que a lei nunca salvou ninguém, evidentemente, né? Embora tenha servido uma função importante de mostrar o problema do pecado. A salvação, porém, vem pela fé. Somos batizados para entrar em comunhão com Jesus Cristo e herdar a promessa da salvação. Gálatas 3, 26 a 29. Paulo, capítulo 5, Gálatas, chega às conclusões doutrinárias e a práticas destes ensinamentos. Qualquer tentativa de justificar pela lei significa rejeitar a graça de Jesus Cristo. Gálatas 5:4. Pela fé, o servo do Senhor se torna livre da condenação da lei e livre das obras, conforme a palavra revelada pelo Espírito Santo na nova aliança. A liberdade cristã. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Tem um versículo aqui que eu gostaria de ler, que foi o versículo que o apóstolo Paulo leu.
que está em Gálatas 2, versículo 19. Um minuto, por favor. Gálatas 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa outra versão bíblica, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja eternamente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que somos salvos pelo sacrifício de Jesus. A lei só sombra, é a sombra. Se Jesus disse, conhecereis, está escrito em João 32, se eu não me engano. Conhecereis a verdade, João 8,36. Deixa eu confirmar aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Exatamente. O 32, conhecerão a verdade, ou conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Louvado e agradecido eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo e tremendo é o teu agir, Senhor. E vou ler só mais um trechinho do capítulo 4, ainda de Gálatas. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude, glória a Deus, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Oh, glória a Deus! E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia! Santo e poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de ministrar a tua palavra. E hoje foi com relação à doutrina a correta, que é pela graça, que nós herdamos a salvação. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi levado como uma ovelha muda, o cordeiro sem mácula, foi levado pelos tosquiadores e
foi zombado, escarnecido, sofreu até a morte, morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso, Senhor, para salvar quem toma posse da graça, quem crê e confessa. O Senhor diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai que está nos céus. Esse é salvo, esse é da vida eterna. Como está escrito em João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem? Aquele que Tu enviaste. Porque o Senhor, Ele não divide sua glória com ninguém. Está escrito em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e minha glória a outrem não a darei. Somos salvos pela graça em Jesus Cristo. Louvado, engrandecido eternamente seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade, mais uma oportunidade de ler e ministrar a tua palavra. Está em tua presença, Senhor. Lendo ainda Éfesos 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque estava sendo imputado naquela época uma doutrina contrária ao verdadeiro evangelho. Eles queriam imputar que pela lei é que herdava a salvação e também falava das obras. Sabemos que nós devemos ter boas obras, mas a salvação vem pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós, através do nosso Salvador, Filho de Deus vivo, Jesus Cristo. Senhor, obrigada por mais uma oportunidade, que todos tenham uma excelente noite de sono, uma excelente noite tranquila de sono, e um amanhecer melhor ainda. Que Deus abençoe, em um nome santo e poderoso de Jesus. Pai, entrego todos em tuas mãos. Eu ainda quero fazer uma oração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Santo e poderoso Deus, ainda vou fazer uma oração, uma breve oração. Poxa, quando eu vou passar uma coisa assim. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal a nossa alma. Ele guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre. Que o Senhor abençoe a todos. Excelente noite de descanso. Até a próxima live. Em nome de Jesus.